Fala, tropa! Bom, e lá vamos nós de novo, seguimos aqui com a novela John Ares. Bom, mais cedo eu postei um vídeo falando que o John Ares teria sido vendido e já estava quase tudo acertado mesmo. Agora, nova notícia surgiu, soltou a seguinte notícia. O Fluminense recusou a primeira proposta do Wolverhampton, então o Ares ainda não está vendido. Não se iludam, tá? Provavelmente o Ares deve ser vendido, mas não vai ser vendido pelo valor inicial que foi proposto. 20 milhões de euros foi a primeira proposta do Wolverhampton, foi a proposta que eu estava reclamando aqui mais cedo, ok? Então o John Ares aparentemente não vai ser vendido por 20 milhões de euros. De acordo com a notícia, o Fluminense recusou a proposta e fez novas exigências. Que exigências são essas? Não sabemos, ninguém sabe, porque não foi divulgado quais são as novas exigências do Fluminense. Enfim, importante é, por enquanto, John Ares ainda não está vendido. Nessa mesma notícia, diz que o próprio John Ares, ele manifestou novamente o seu desejo de querer ir para a Europa. Mas, por enquanto, nada certo, nada decidido. E isso tem todo o potencial para virar uma novela, tá? Novelinha do John Ares, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quando ele vai ser vendido, não sabe quando isso vai acabar. Eu espero que não demore muito, eu espero que não fique enrolando tanto nessa questão toda. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Bom, pelo menos não vai ser vendido por duas paçocas, é o que a gente acha por enquanto, né? Pelo menos talvez venha uma proposta melhor. E vamos falar um pouquinho dessa notícia. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber todos os vídeos, notificação de todos os vídeos que eu postar aqui. E vamos embora. Seguinte, rapaziada. O que eu reclamei aqui, reclamei no Instagram, reclamei no TikTok, reclamei em tudo quanto é lugar. Inclusive, se você não me segue no Instagram, é lá Tropa do Flusão também, tá? Segue lá. Seguinte, é que o valor da proposta que o Wolverhampton fez para o John Ares de 20 milhões de euros é um valor ridículo, ok? É um valor ridículo para o John Ares, sendo que hoje em dia ele não só é o melhor jogador do Fluminense, como está entre os melhores jogadores do mundo, depois na seleção da Copa do Mundo de Clubes. Então, 20 milhões de euros para o John Ares é um valor ridículo. Detalhe que o Fluminense não ficaria com 100% do valor do John Ares. Ele ficaria apenas com 50%, porque o outro 50% é do outro time, que eu até esqueci o nome agora, que é o time formador do John Ares. Que o Fluminense, inclusive, até hoje não buscou contato com esse time para adquirir os outros 50%, coisa que eu acho erradíssimo, tá? O Fluminense até hoje não procurou outro time para adquirir os outros 50% do jogador e agora não vai conseguir, obviamente, porque o time também não é otário, né? Enfim, o Fluminense recusou a proposta. Isso aqui é ótimo, tá? E assim, vamos citar aqui um outro exemplo de uma coisa que... Cara, vamos lá. Antes de eu citar o exemplo que eu ia falar, eu não estou reclamando da venda. Apesar da venda do John Ares ser péssima para o Fluminense, todo mundo já sabia do desejo do John Ares de ir para a Europa, todo mundo já tinha uma noção de que ele iria embora, e por mais que seja triste pra gente, muito, muito ruim, todo mundo já sabia que em algum momento isso ia acontecer, tá? Não é ninguém aqui foi enganado, porque ele já tinha manifestado esse desejo antes. Agora, o valor é muito baixo, a proposta é ruim. O que aconteceu aqui, o John Ares ele ficou no Fluminense por mais tempo para conseguir ajudar o Fluminense com títulos e para não cair para a Série B também. E assim, sabe um outro jogador que fez algo parecido? André. Eu não sei se vocês vão lembrar, o André ele foi vendido para o Wolverhampton também, né? Mas o André ele foi para o Wolverhampton, porém, antes de ir para o Wolverhampton, um ano antes, se eu não me engano, ele tinha recebido uma proposta do Liverpool por 30 milhões de euros. E o André e o Mário Bittencourt, né, em conjunto, claro, eles recusaram a proposta. Por que, você me pergunta? Porque naquele ano, 2023, o Fluminense ainda estava disputando a Libertadores e tinha chance de ganhar. Então o Mário Bittencourt recusou a proposta e prometeu ao André que na próxima janela de transferências, o André, caso recebesse uma proposta, pelo menos 25 milhões de euros, o André poderia sair e seria vendido lá. O André ficou, o Fluminense ganhou a Libertadores e beleza, tudo ótimo, ficou, ganhou a Libertadores, bingo, acertou, deu tudo certo ali, tá? E o André ficou, o Mário Bittencourt segurou ele, abriu as novas transferências de dezembro, né, no finalzinho do ano, André não foi vendido ali. Ele foi vendido depois, ele foi vendido no meio do ano, por 25 milhões de euros, então foi 5 milhões de euros a menos, mas ele foi vendido depois e ajudou a gente a conquistar uma taça e até aí chegar na final do Mundial de Clubes. Enfim, o que o Fluminense está fazendo agora, ele segurou o John Ares e o Mário Bittencourt provavelmente prometeu que liberaria o John Ares depois. Só que a proposta do Wolverhampton é baixa, 20 milhões de euros é
pouco pro John Arias. Então, bom que essa proposta foi recusada. Então, por enquanto, a gente consegue ter um pequeno alívio, pelo menos, tá? Mas ainda tem os mesmos questionamentos de antes. Vamos lá. John Arias ainda não foi vendido. Ok, beleza, certo. Mas provavelmente será. Se vai ir para o Wolverhampton ou se vai para outro time da Europa, a gente não faz a menor ideia. De verdade, a gente não sabe para qual time o John Arias vai, provavelmente para o Wolverhampton, se tudo seguir aqui. Já que o Wolverhampton vai fazer uma nova proposta, é possível que ele vá para lá mesmo. Mas aqui ainda tem um problema. Quem vai vir para o lugar do Arias? Eu falei isso no vídeo de mais cedo e vou repetir aqui novamente. Quem virá para o lugar do John Arias? Vai vir alguém? Porque até então não tem ninguém para substituir, tá? E agora a gente tem, nesse dia aí, durante o dia, a gente foi algumas notícias que rolaram, tá? Vamos lá. John Arias foi a notícia principal, agora a gente sabe que tá recusada a proposta e tudo mais. Vamos falar aqui outras notícias rapidinho, só um resumão aqui das notícias aqui. Postei essas notícias tudo no Instagram, se você não segue, vá lá agora, lá Tropa do Fusão, segue lá que eu tô postando as notícias lá. Seguinte, outras notícias que a gente pode falar aqui rapidamente, já falamos aqui do principal com o John Arias, John Kennedy já tá certo que vai vir pro Flusão, tá? Todo mundo já sabia que ele vinha pro Flusão, todo mundo já sabia que ele tava vindo pro Fluminense, mas hoje o Pachuca já postou já fez um post no Instagram de despedida pro John Kennedy, agradecendo e tal, e o John Kennedy virá pro Fluminense nos próximos dias e provavelmente ele vai vir para jogar o Fla-Flu, já que no jogo de quinta acho que ainda tá muito em cima, ele não conseguiria jogar, mas pro Fla-Flu provavelmente ele será pelo menos relacionado se tudo der certo. Outra notícia que eu vou passar aqui rapidinho, Kevin Serna. Surgiu por aí, nesses dias aí, notícia de que o Kevin Serna poderia sair do Fluminense por empréstimo, vendido, não sei o que o empresário dele estava oferecendo ele para os outros clubes, e o Fluminense já negou isso daí, já não vai liberar o Kevin Serna. Kevin Serna vai ficar no Fluminense, então esse problema aí do Kevin Serna a gente não vai ter, tá? Agora, hoje ainda saiu uma nova notícia do diretor de futebol do Alianza Lima, né? O diretor de futebol do Alianza Lima falou que gostaria de ter o Kevin Serna, obviamente, mas que não existe nenhuma proposta para o Kevin Serna ao Fluminense. Então não existiu nenhuma proposta, nada, nem negociação, nem nada. Então o Fluminense aparentemente nem quis negociar o Kevin Serna, ok? Então pelo menos, provavelmente o Kevin Serna não sairá. Ele fala até que o Kevin Serna teve poucas participações nos jogos do Mundial, né? Perdeu um pouquinho de espaço no Mundial, talvez. Mas quero lembrar vocês que o Kevin Serna é um jogador importante no elenco do Fluminense, tá? Foi ele que ajudou muito no ano passado nessa busca aí para não cair na Série B, para sair da zona de rebaixamento. Ele ajudou bastante. Então ele é uma peça importante no elenco. Não gostaria que o Kevin Serna saísse agora, pelo menos também, tá? Enfim, essa notícia que eu venho trazer para vocês. Vamos dar uma acalmada nos ânimos e eu acho que essa novela do John Arias ainda vai se estender por um tempo. Eu espero que não, mas vamos ver o que acontece. Tomara que não demore tanto. Vamos ver o que acontece aí, vamos ver o que vai resolver nas cenas dos próximos capítulos. Enfim, rapaziada, é isso. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.